Marcelo Esta Queiroz, conferência será gravada agora. Marco Pedroni, Valim, Lia, enfim, todos os meus amigos que se encontram aqui. O doutor Marco Jordão me pediu, disse, bom, André, fala sobre lesões condrais do quadril. Não, acho que eu tenho um tópico mais fulgurante para falar, um tópico mais desafiador para a gente considerar e sobre o qual eu posso contar um pouco da experiência, da evolução e do caminho, na verdade, que eu tenho trilhado. E eu acho que é isso que é importante. Bom, primeiro, nós vamos falar sobre ortobiológicos, o que é que tem vários, né? E o que é que funciona à luz da literatura em termos de evidência, o que tem de evidência grau 1, por exemplo, que a gente vai poder, talvez, daqui a algum tempo, trazer para a nossa prática cotidiana, e é isso que eu quero comunicar para vocês. Bom, eu fui presidente da nossa regional entre 2012 e 2013, e o que eu vou falar para vocês, aqui da Regional Sul, né, vou dividir em três partes. Primeiro, a trajetória junto à preservadora. Até houve uma brincadeira ali no começo, o Paulo Alencar, agora vamos ver quem é que opera e quem é que não opera. Então, a gente vai falar um pouco da trajetória, dos amigos disso, e como é que eu cheguei a me interessar nessa parte disso que se chama de ortobiológicos, né? Mais adiante eu vou contando a evolução. Então, a minha primeira artroscopia de quadril foi em 2001, e aí está a documentação dela, que é um caso de condromatose sinovial, está mais localizado no fundo, e como diz o Dr. Giancarlo, nosso presidente, fazer artroscopia com instrumental de joelho é uma limitação, é difícil, é uma coisa cheia de frustrações, e eu participei muito disso. Naquele começo, até o Galia incentivava, outros colegas aqui da região, da minha clínica, e ali foi o começo, né, da artroscopia, mas sempre de um modo muito rústico, muito limitado, né, naquele começo. No ano de 2002, eu tive a oportunidade de ler o trabalho do Gans e tive um caso de Pipkin 2 em que me apareceu no plantão e como afetava a área de carga, tinha uma fratura do rebordo, eu fiz imediatamente, poucos meses depois daquela publicação, uma luxação controlada e fixei tanto a fratura do rebordo como a fratura da cabeça através da luxação cirúrgica. E, poxa, tive muito êxito, o paciente ficou muito bem, ficamos muito contentes. E a luxação cirúrgica, naquele começo, por quanto mostrou o seu potencial de poder, enfim, deslocar o quadril sem causar necessariamente uma necrose, ainda era uma cirurgia que precisava de uma indicação, não ia ser as fraturas. Depois é que acabou vindo a ideia do impacto, né? E que se desenvolveu no nosso meio, mas mais para o lado da artroscopia. Eu acho que fazer luxação controlada de quadril é absolutamente essencial, né? O cirurgião de quadril saber fazer, ainda que esteja em tanto desuso. Claro que nesse período a gente discutiu muito, foi evoluindo para o lado da artroscopia. Me lembro uma vez que o presidente foi lá no consultório do Dr. Galia, a gente levou casos lá e pôde discutir casos de exame físico em paciente com impacto, outras morbidades do quadril, e dali a gente sempre ficou estimulados a continuar, e o próprio Macedo e o Galia me instigaram a começar a fazer periacetabular, coisa que nossos primeiros casos foram lá em 2009, a gente tem 11 anos que faz, mas o entusiasmo aí refreou um pouco, porque pela própria aula do Dr. Tiago, a gente viu, excelente aula, muito técnica, que as indicações elas estão cada vez diminuindo mais. E à medida que seguem as inquietudes, e teve essa visita do Giancarlo, uma vez eu visitei o próprio Davi Guzmão, que me mostrou muito de artroscopia de quadril, livremente. Uma vez eu encontrei numa reunião da Regional Sul, lá em Passo Fundo, e eu vi que ele estava fazendo ecografia de quadril. Eu disse, mas o que é isso? Para que ecografia? Qual vai ser o
o fim disso. Eu disse, se tu te interessa por isso, tem um professor muito bom, se chama Túlio Ravelli, em Maringá, um ortopedista que se dedicou à ecografia. O que mais eu vou ver esse... Vou ver. Alô? Esse entusiasta da ecografia, da ultrassonografia. Como ele faz cursos regulares, não havia cursos naquele período, eu resolvi chamar alguns amigos para fazer o curso, para ir lá ver comigo o que é ecografia de quadril, para que serve, quais são as indicações, o que pode nos ajudar no dia a dia. E eu reuni outros 3 célebres colegas, entre eles o presidente da SEC, aí, que está o Marco Jordano. Estamos falando de amigos, está aí um bom amigo, está ali o doutor Samuel, o doutor Luciano Urnaur, que também está aqui nessa nossa reunião virtual. Então, nós fomos junto com o Túlio Ravelli, que está ali entre o Urnauer e o Marco Jordano, esse aqui é o Túlio Ravelli, que ele faz cursos, enfim, de ecografia, e ali é que eu comecei a me interessar por isso, no sentido de, bom, nós vamos ter um melhor método de diagnóstico para partes moles, vamos conseguir funcionar um quadril guiado por eco sem a irradiação, enfim, né, da intensificador de imagem, vamos poder funcionar quadril em suspeitas infecciosas. Mas nos casos de artrose ou mesmo de trocanterite, nós vamos fazer o quê? Nós vamos injetar corticoide? O corticoide, a gente sabe, né, essa faca de 2 gumes, né, que pode melhorar sintomas no primeiro momento, mas pode trazer prejuízos mais adiante. E ele mesmo, e o próprio Urnauer disse, olha, me lembro que o Túlio disse, olha, tem 2 grupos em Campinas que estudam isso, tem um vinculado ao Bevilacqua, que se chama Esbret, tem um outro que é o do Fábio Lana, que é o Regem, e eu acabei me interessando e evoluí nesse sentido. Então, esse foi o caminho até aqui, em que a ecografia, na verdade, me interessou para esses outros caminhos do que pode ser possível. E daí fica a definição de ortobiológico, que é o que, na verdade, nós vamos tratar, é o mote, né, dessa nossa conversa, em que o ortobiológico é um material de origem biológica, usada no reparo ou regeneração, se possível, né, de condições afetando o osso ou partes moles, musculoesqueléticas. Essa é a definição de Roberts. E pode ser implantado, injetado ou administrado ao paciente no intuito de aumentar o potencial natural de cicatrização do tecido musculoesquelético lesado. Né? Bom, quando eu disse que ia falar sobre ortobiológicos, o Marco Jordano disse, eu não sei se é bom isso, porque é tanta técnica, tanta questão, tanto detalhe. E aí eu fiz questão de não entrar nesse cipoal de técnica, de detalhe, de mecanismo que não nos interessam. Mas eu vou falar basicamente de duas técnicas que eu acho que são relevantes e que têm comprovada evidência na literatura para algumas coisas. Por isso que eu coloquei o que tem e o que funciona, o que é que pode funcionar. PRP, eu vou esclarecer, porque tem colegas que não estão interessados, mas, enfim, para a gente colocar o que é o plasma rico em plaquetas. À esquerda, aqui você vai ver um tubinho da coleta do sangue total, em que você faz a primeira centrifugação, né? E depois dessa primeira centrifugação, você vai ter aqui o concentrado de células vermelhas, essa camada intermediária de células brancas, que chamam buffy coat, e aqui está o plasma, né, em si, o plasma rico em plaquetas. André, se puder maximizar a tua tela, desculpa interromper. Sim. Aqui? Exato. Oi? Obrigado. Tá. É que eu às vezes diminuo só para botar o pointer aqui, porque eu não estou muito afeito aos controles. Okay. Mas, enfim, aquela região ali do PRP, se você precisa concentrar mais, se é teu intuito concentrar mais o número de plaquetas, você pode fazer uma centrifugação adicional, com ou sem essa camada de células brancas, né? Dependendo do intuito que tiver. O plasma rico em plaquetas é, na verdade, o plasma com uma concentração maior do que o basal
daquele indivíduo com mais plaquetas. Aí, por isso vira plasma rico. Quanto você pode concentrar? Às vezes para 1 milhão, para 1,5 milhão, que em geral é o objetivo, de centímetro cúbico, mas você vai adicionar essas células brancas, né, o buff coat, torná-lo rico em leucócitos conforme a sua intenção. Bom, isso é o PRP, assim, falando muito rapidamente, e eu trago para vocês esse primeiro artigo da noite, que eu acho que é importante que os colegas vejam com atenção, que é um artigo do ano passado, que é um artigo australiano, e acho que é importante a gente reconhecer a Austrália. Ela tem uma medicina socializada, não tem uma grande indústria produtiva em termos de implementos médicos, de insumos médicos, então eles vivem uma realidade, enfim, de medicina quase que socializada. E eles fizeram esse ensaio clínico randomizado, com 2 anos de segmento, e para tratar a trochanterite, né? Tendinopatia do glúteo médio, do glúteo mínimo, e juntaram 80 pacientes, né? Em que metade recebeu, foram cegados, enfim, randomizou, metade receberam cortisona, corticoide, guiado por eco, e a outra metade uma injeção somente de plasma rico em plaquetas, rico em leucócitos. Bom, qual foi o resultado disso? O resultado é aquilo mais ou menos que a gente vê na prática. Em 6 semanas, o corticoide, eu vou diminuir um pouquinho aqui, Chay, só para mostrar, depois eu volto. O corticoide ele vai ter o seu pico de ação em 6 semanas e depois cai. É o que a gente vê na prática clínica, não é diferente. O PRP rico em leucócitos, no entanto, soma e vai melhorando ao longo de 2 anos. Isso é uma evidência de grau 1. Então, é um trabalho só, mas há trabalhos em outras áreas que eu vou mostrar para vocês. Então, quanta coisa nós, cirurgiões de quadril, cirurgiões ortopédicos, nos damos liberação para fazer com um nível de indicação muito menor e de coisas muito mais agressivas, por exemplo. Então, essa é a consideração que eu quero colocar para vocês. Trochanterite, que é uma coisa que o cirurgião de quadril vê muito, mas dá pouca bola. Poxa, você tem um ensaio clínico randomizado, nível 1 de evidência, por que não fazer? Qual é o problema de fazer isso? Bom, há outras questões e nós vamos evoluir. Eu mostro só porque na literatura dessa área sobre PRP tem muita coisa. O primeiro trabalho é esse trabalho do Alan Misha, ou pelo menos é um trabalho mais icônico, né? Que ele fala sobre o PRP na epicondilite lateral do cotovelo, né? No cotovelo do tenista, mostrando 83% de bons resultados em 24 semanas. Isso mais ou menos coincide com o resultado da tendinopatia do glúteo médio. Talvez o resultado em partes moles seja esse. Isso possa acontecer em outras regiões. E aqui também acontece, eu coloquei à direita da tela para vocês, um outro ensaio clínico randomizado sobre o tratamento da fasciite plantar, também no American Journal of Sport Medicine do ano passado. Então, é uma coisa interessante ver que isso se repete em alguns tecidos. Não são todos os tecidos que o PRP funcionou. Tendinopatia do Aquiles não funcionou bem, ou não funcionou tão bem. Não funcionou tão bem no jumper's knee, mas nesses lugares que eu acabei de mostrar para vocês, tem evidência grau 1. Bom, saiu este ano essa revisão sistemática trazida por um renomado cirurgião de quadril, na verdade um artroscopista de quadril, né, que é o Benjamin Dom, em que ele coloca na análise sistemática, então ele botou as palavras-chave, recebeu os artigos conforme critérios e mostrou que tanto o PRP
como a cirurgia, né, para aquela trocanterite que se mantém, que não melhora com as medidas clínicas, são boas opções. Mas, assim, o PRP em si dá uma alternativa eficaz e segura depois da falha da fisioterapia. E a cirurgia, por óbvio, tem muito mais complicação. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? A benefício dos nossos pacientes. Bom, ainda sobre a literatura do PRP, já que nós estamos falando de quadril, esse ensaio clínico randomizado é de 2016, é de um grupo italiano, né, do Instituto Rizzoli, e comparou PRP, ácido hialurônico e PRP. E o que se viu? As injeções de PRP intraarticular deram uma melhora clínica, né, sem efeitos adversos relevantes. E pôde beneficiar os pacientes até 12 meses, né, comparado com o ácido hialurônico, que aqui foi o controle dele. Bom, esse artigo era mais ou menos aquela época que a gente foi lá ver o Ravelli, que, enfim, o Marco Giordani e os colegas foram. Eu vi esse artigo de 2017, que é de março, mostrando que é uma meta-análise, né, de ensaios clínicos randomizados sobre artrose de joelho, e isso está publicado no Arthroscopy. E eu vi o editorial daquela vez, eu até tentei buscar aqui rapidamente, não encontrei, mas o editorial dizia que, olha o que tem essa meta-análise, PRP pode ser boa para artrose de joelho, é uma evidência boa, ou seja, todos nós devemos olhar para dentro disso. Ou seja, nós, cirurgiões de quadril, temos que poder olhar para o mérito dessa técnica. No joelho foi visto isso, e essa é desse ano. Foi publicada agora, esse ano, na Arthroscopy, em que uma revisão sistemática, meta-análise, de que alternativas você tem para injeção intraarticular para terapêutica da osteoartrose. Bom, o que ele coloca ali como conclusões, né, de 1.060 pacientes desses 10 ensaios clínicos randomizados, que as injeções de corticoide no curto prazo melhoram bastante, melhoram mais, isso a gente sabe, mas que depois o efeito some, e que o PRP ele mostra que tem um nível de alívio maior até 6 meses. Isso é uma evidência grau 1. Vamos adiante. Bom, mas no nosso país não pode fazer. Por que não pode fazer? Eu, na verdade, como disse, eu estudo isso a partir de 2017, 2018, com os colegas, e já em 2015 há uma resolução do Conselho Federal de Medicina de que o PRP é um procedimento experimental. Então, ele limitou, o PRP não é proibido no país, ele é experimental, só pode ser usado dentro da experimentação clínica. Essa foi a resolução do nosso conselho e a gente respeita no sentido em que o CFM aponta que nós também temos que gerar conhecimento, nós também temos que estudar e desenvolver a técnica. Esse é o parecer do nosso conselho. Outros conselhos pensam diferente. O Conselho de Odontologia, no mesmo ano, no dia 8 de junho, fez um pequeno truque e tirou essa palavra carregada chamada de PRP, né? E tanto PRP, ou o que é mais útil para eles, que é o PRF. PRF é como se fosse uma placa gelatinosa, né, em que eles conseguem dar ponto, conseguem dar cobertura para a necessidade deles, e coloca que eles tiram esse termo e eles colocam como agregados plaquetários, como está dito aqui, ó. Agregados plaquetários autólogos, ou seja, é o uso do sangue com objetivo não transfusional. E isso faz com que você tenha... ele se desvencilhou de toda essa polêmica e agora, já há 5 anos, né, os dentistas fazem nas bancadas deles, como está dito ali. Quer dizer, pode ser no bloco, pode ser na bancada, dentro de sistemas fechados. Não só o Conselho de Odontologia, mas também os fisioterapeutas estão de olho nisso, vocês podem ver. Isso foi uma pesquisa que fizeram no final do ano passado sobre
que a resolução que regulamenta, no âmbito da fisioterapia, o uso de PRP para fins terapêuticos não transfusionais, 75% dos fisioterapeutas foram favoráveis. E eu até me surpreendo a lucidez dos outros 25%. Né? A gente tem muitos fisioterapeutas ao nosso redor, mas eles não têm nenhum cacuete, não são treinados a lidar com sangue, né? E, enfim, eles também querem invadir essa área, como hoje, por exemplo, os dermatos também não podem nem fazer, né? PRP, que é útil na sua especialidade, quem faz são os dentistas, são os biomédicos. E aqui está o esboço que circulou, né, dessa resolução do COFITO, que vai permitir aos fisioterapeutas fazerem e a nós não. Porque o conselho deles entende que é positivo e a gente não pode alegar que isso é ato médico, os médicos não estão fazendo. Né? Bom, eu fiquei um pouco surpreso com isso e a gente vê, né, que fora do país isso é corriqueiro. Mostrei trabalhos americanos, mostrei trabalho australiano, trabalho holandês, trabalho da Espanha, que tem muito, né? O Ramon Cugai é um cirurgião importante, né, nessa área e mostra aqui que a população se interessa por PRP, quer saber disso. Os seus atletas fora do país são tratados com isso e as evidências que eu mostrei ali no quadril são essas. Eu fiquei um pouco intrigado com isso e talvez, sem dúvida, a maioria dos colegas não sabem, mas eu também sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul. E, no começo do ano, no dia 16 de janeiro, teve visitando o Conselho Regional de Medicina o CFM, o Conselho Federal de Medicina. E esse senhor aqui à esquerda, quem não conhece, é o Mauro Ribeiro, é o presidente do CFM. Eu falei sobre isso. Apresentei à luz do dia, como deve ser, as minhas preocupações com relação a isso. Que acho que há evidência. E a gente se debate a minúcia do ensaio clínico de grau 1 para dizer se gosta ou se não gosta da técnica. E quantas coisas a gente faz, pelo menos na ortopedia, com muito, muito menos embasamento e muito mais tranquilamente. Claro que o CFM tem as suas rotinas, isso eu já passei para outros colegas tentarem, né, reingressar com essa temática para debater, enfim, junto ao CFM, que possibilidade tem autorizar isso. E por isso que é importante a gente perceber para a nossa sociedade, SBQ, SBOT, se isso nos importa ou não. A segunda coisa que eu vou falar é sobre, e aí a gente vai arrumar para o fim depois disso, a segunda técnica é o aspirado e concentrado da medula óssea. Bom, isso é um editorial de uma revista que a gente respeita muito, né, que é a revista da SICO, em que foi dado a essa equipe, né, ao Philippe Ernigout, falar sobre terapia celular em osteonecrose. Então, o que ele coloca aqui? Você pode usar células regenerativas, células-tronco, que eu acho um nome até meio estigmatizado, ou artroplastia. Então, ele mostra a experiência dele e esse senhor do meio, aí, Gildásio Daltro, é um professor titular da Universidade Federal da Bahia, que a gente não conhece. Ele tem longo trabalho, talvez algum dos senhores trabalhe com ele, né, se você for olhar quem é que está nos assistindo, mas o professor Gildásio ele tem um contingente enorme de pacientes com anemia falciforme, que é uma das causas comuns, né, para a osteonecrose, e tem um trabalho junto ao Philippe Ernigout de aspirado e concentrado de medula óssea e tratamento disso. Essa aqui foi a aula que nós acabamos nos reunindo, indo num evento lá na Bahia, em que chovia muito, enfim, os dias estavam ruins, mas todo mundo muito interessado. Eu, o Marcos Giordano, o Pedrone, o Marcelo Queiroz, fomos ver o Ernigout falar sobre necrose e a gente chegou e vimos trabalhos da literatura, uns acharam melhor, outros acharam pior, mas o importante é ele tem 30 anos para nos mostrar sobre tratamento de necrose. Esse é um trabalho de revisão de 2016, em que ali esse grupo, junto a ele, destaca, né, o caso de 116 pacientes, 189 quadris, em que a foragem e a aplicação de células-tronco mesenquimais do aspirado de medula óssea, né, pacientes antes do colapso, em 10 anos, tiveram resultados de que só 9 em 145 necessitaram de PTQ. Ótimo resultado, considerando que a evolução natural em 5 anos é de 70% a 90% de colapso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com clareza. A gente tem que
parar um pouco, no meu modesto entender, de ter tanta desconsideração com esse tipo de técnica. É que não circula muito no nosso meio e a gente, claro, reverencia às vezes o mesmo conhecimento, mas tem que poder olhar isso aí com olhos críticos, com olhos científicos, que é o que a nossa sociedade está propondo. Além disso, nesse mesmo periódico, né, nesse mesmo capítulo aí que separaram para eles, você vê a terapia celular, em que eles pegaram 30 anos de segmento, média 25, 30 é o máximo, em que separaram 100... Tá acabando o tempo? Já... Alô? Não, André, fica à vontade, pode seguir. Tá. 125 pacientes com lesões bilaterais, necrose devido a corticoide, 125 pacientes, pré-colapso, doença bilateral, em que a idade média de 36 anos, você sabe, né? 70% dos casos dá mais em homem, 70% dos casos é bilateral, pegaram 125 pacientes, portanto 250 quadris, e num lado, foragem somente, no outro lado, foragem e terapia celular, né? Daquele aspirado da medula, concentrado, colocado lá no local, conforme a sua técnica cirúrgica. O que aconteceu em 25 anos? 250 quadris, 28% dos que fizeram a técnica desse aspirado medular, 28% evoluíram por colapso, versus 72% de simples foragem, que é o que a gente vê na verdade. E aqueles que foram operados depois da prótese, tinham no AP sinais melhores de reparo. O que quer dizer isso? Cortaram, mandaram para AP, não disseram para o patologista se era foragem, se era aspirado e concentrado, o patologista graduado. Esse aqui está melhor, esse aqui não está tão bom. E os melhores estavam associados, né, ao uso do aspirado concentrado de medula óssea. Bom, esse trabalho é também da nossa literatura, então eu só trouxe trabalhos da nossa literatura com nível 1, esse aqui é o pior, né? Que é da Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas, de fevereiro de 2020, em que mostra que foragem se você comparar o aspirado concentrado de medula óssea com a foragem isolada, para os estágios pré-colapso, os estágios iniciais de necrose, mostra que o resultado é melhor. Vai ao encontro do que o próprio Ernigu mostrou nos seus números. O que eu queria mostrar para vocês era outra evidência, né? Que não fosse só o Ernigu ou o Sujioka, por exemplo, né? Que era um método que só ele conseguia fazer. Mas eu acho que isso a gente deve olhar para esse tipo de técnica como uma técnica ao alcance do cirurgião do quadril. Acho que não precisa ter tanto preconceito com essa técnica e pode ser, sim, reprodutível. Bom, já terminando aqui o tempo que me concederam, a mensagem que eu quero deixar para vocês sobre ortobiológicos, e por isso eu só separei essas duas técnicas, foi que o PRP pode sim funcionar muito bem na tendinopatia do glúteo médio mínimo, na trochanterite, né? Em especial nas refratárias, aquele primeiro trabalho do Fitzpatrick, da Fitzpatrick do ano passado, é um ensaio clínico randomizado de grau 1. Os pacientes tinham, no mínimo, tinham em média 15 meses de sintomas antes, né? Então, realmente é para aquele caso que não melhora, 40% dos casos a gente sabe que não melhora, 10 a 40% não melhoram com a fisioterapia simplesmente, então está aí, ou é isso aí ou é cirurgia. Domi já comparou os dois, PRP é melhor. O PRP ele pode funcionar no controle da dor em coxartrose, mostrei ali aquele ensaio clínico randomizado e depois uma meta-análise. E o aspirado de medula óssea pode funcionar para necrose vascular do quadril, com ou sem foragem. Até agora, eu só trouxe, eu juntei acho que uns 10 trabalhos aqui, todos com grau 1 de evidência. Há muita coisa que nós fazemos sem qualquer grau de evidência. 3, 4, opinião de especialista. Eu acho que a gente deve considerar essas técnicas que são pouco agressivas, que possibilitam a reabilitação do paciente, que vão ao encontro do anseio do paciente, que é fazer alternativas às cirurgias,
E, claro, né, desde lá do meu começo, quando eu fiz as artroscopias, a minha sugestão a todos, agradeço justamente aqui o painel, o debate, o fórum que o Dr. Giancarlo nos liberou a fazer, e a todos os colegas, que a gente mantenha a inquietude científica, que a gente faça realmente uma olhada crítica, né, da ciência e dos casos, e que a gente monte dentro da nossa sociedade quadril protocolos para tratar, por exemplo, necrose vascular de quadril por corticoide. Acho que seriam coisas muito interessantes. Para dizer que não estamos sozinhos, né? Em novembro de 2019, o presidente da Academia Americana de Cirurgiões, vocês veem o texto aí, coloca que oficialmente anuncia um investimento estratégico na academia nesse campo de biológicos. Pessoalmente, acho que não é demérito estudar isso, acho que é um avanço, e eu acho que todos nós temos que olhar criticamente. Obviamente que, para determinados pacientes, algo vai funcionar melhor, outras coisas não vão funcionar tão bem. Nós, cirurgiões de quadril, nós temos sempre a bala de prata, né, que é a prótese, então é difícil a gente se acostumar com resultados inferiores. Ela não trata tudo. Ela não trata, por exemplo, trochanterite, às vezes pode até causar trochanterite, né? Então, eu acho que nós não estamos sozinhos, os cirurgiões americanos estão preocupados, isso lá nos Estados Unidos também descamba para um caminho ruim, cai na mão de fisiatra, que está na mão deles lá, na verdade, né, que são médicos, mas também de biomédicos, de fisioterapeutas. Então, por isso que nós temos que trazer uma linha científica e cá entre nós temos que nós nos apropriarmos disso, com a nossa condição médica crítica, beneficiando os nossos pacientes. Eu agradeço aí os amigos, né, de terem me ouvido, a minha esposa e meus meninos, né, lá no Rio de Janeiro, ano passado, quando a gente ainda podia viajar. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Parabéns pela belíssima apresentação, né? Realmente o Jordano te deu um tema não muito fácil, mas tu expôs muito bem o ponto de vista e realmente é um assunto muito instigante. Então nós temos algumas perguntas e tu não teve acesso, mas rolou uma discussão e um bate-papo ali no chat, então eu vou te passar essas perguntas e ao final eu vou abrir a palavra para alguns colegas, o Dr. Galia, o Dr. Pedro Ivo e para quem quiser falar. Ok? A primeira pergunta, André, é do Dr. Pedro Ivo. Ele pergunta se tu funciona o quadril guiado por ultrassom no consultório. Acho que é possível. Você pode fazer isso tranquilamente. Nunca puncionei prótese, mas você pode fazer um bloqueio, por exemplo, anestésico no consultório para dizer se aquele impacto é realmente de origem do quadril. Se você gosta da opção de ácido hialurônico, pode usar. Eu sei que o Marco Jordano produziu um ensaio randomizado, que foi, inclusive, premiado na SBQ. Se eu não me engano, era o ácido hialurônico, era o Fermatron, não mostrou diferença com relação ao placebo. Acho que há debate sobre isso, né? Mas acho que a alternativa, sim, no consultório também é fácil de fazer. Perfeito. O Jordano, primeiramente, ele te parabeniza pela aula. E tu respondeu parcialmente já a pergunta dele durante a aula, mas ele pergunta qual o esforço que tu vislumbra para o uso do PRP, né? Visto que a legislação atual, como tu muito bem colocou, ela impede... Pessoal, por favor, quem não puder desligar os microfones. Muito obrigado. Haja vista que a legislação atual, como tu bem colocou, ela impede de usá-la fora dos ensaios clínicos. Ele quer entender, então, se tu identifica algum esforço ou que está sendo realizado para a mudança disso daí. O esforço, eu acho que é sempre científico, né? Por isso o debate aqui, que o presidente nos concedeu esse espaço, né? Não a mim propriamente, mas ao Marcelo Queiroz, a ti, Chaide, ao Lucas Leite, enfim, debater. Tem um local aqui em que pode, eu entendi, debater esse tipo de assunto. Olha, as coisas são como são no Brasil, são difíceis, né? Eu montei um laboratório dentro de todas as RDCs que pautam esse tema. É confuso esse tema na cabeça da vigilância, porque o próprio dentista pode fazer, num mecanismo fechado, um sistema fechado, pode fazer livremente em cima da sua bancada, e nós, como ambiente de pesquisa, tem que fazer uma adequação. E isso aí foi em junho
julho, agosto do ano passado. A gente teria uma reunião agora em março, e agora Covid, agora, enfim, né? Então isso vai tomar mais de um ano a liberação desse laboratório. E, enfim, acho que o caminho trilhado e que o CFM nos deu é esse, é o caminho da ciência. Nós vamos ter que fazer protocolos. Eu estou alinhado junto com a Secretaria de Saúde aqui do município. E é a partir daí que a gente vai poder gerar evidência. Claro que isso, vocês viram, eu como conselheiro do Conselho Regional de Medicina, levei o assunto diretamente ao presidente do CFM e à diretoria do CFM. Acho que existe um caminho na medida em que os colegas entendam que é uma técnica justa, idônea e que todos podemos fazer. Não é uma coisa para o André fazer, né? Ou para o Pedro Ivo fazer, para o Paulo Alencar, para quem está... Não, isso é uma coisa da sociedade. A sociedade brasileira de quadrinho entendeu que isso é importante. E aí podemos ajudar nisso, e claro, toda ajuda é bem-vinda, mas vai ter que haver um esforço de todos no sentido de ir lá e conversar com os caras e apresentar. Não querendo só prolongar um pouco mais nessa questão, mas, como disse, a questão travou lá em 2015 com as evidências que havia. O próprio Dr. Mauro Ribeiro me falou, olha, na época, trouxeram um Runco para falar de PRP. Pô, ele adora futebol, é fluminense, então... Só que o Runco foi debater com os hematologistas e não conseguiu levar a evidência da época mostrando seus méritos. Não estou falando mal do Runco, só estou dizendo que não havia um alinhamento de necessidades para pensar, bom, essa técnica vai ser boa para nós aqui no futuro, ou a gente vai ver como é que essa técnica vai ir mais adiante, e ela virou experimental. Perfeito. André, desculpa, o doutor Lourenço, Lourenço, colega do Rio de Janeiro, ele faz a pergunta, quais as terapias ortobiológicas você indicaria ou vê perspectivas no tratamento da artrose de quadril leve a moderada? Olha, isso que eu falei, é um debate sobre o papel, por exemplo, do ácido hialurônico, né? Acho que eu botei lá no começo, né, o que é que funciona e o que é que não funciona. Não é o que não funciona. Há níveis diferentes de evidência. Você vai procurar artigos de nível 2, de nível 3, você vai ver, em alguns casos, alguns tipos de ácido hialurônico parecem funcionar, mas não todos. Eu não sou tão fã, uso ocasionalmente, mas eu entendo, por exemplo, que o PRP pode ser uma ferramenta. Há outras que por exemplo, terapia celular é uma possibilidade, você usar esse aspirado concentrado, esse BIMEC, pode ser intraarticular. E o interessante, por exemplo, naquele artigo de PRP, esse artigo italiano, não é uma vez o PRP, como foi lá para tratar a trocanterite no trabalho australiano. É uma sequência de estímulos, 2 ou 3, uma de ácido hialurônico, ou segunda, terceira de PRP. Então, a evidência vai nesse sentido, né? Então, acho que PRP, BIMEC são alternativas. O que é que vai ficar exatamente disso? A ciência está se produzindo nesse sentido, está sendo produzida com muito interesse nos Estados Unidos, vocês viram ali, da Academia Americana, e eu, pessoalmente, sinto a gente está de fora dessa, porque assim, a gente não pode... fora de termos assim justamente científicos, de ter que fazer, a gente não vai ter experiência a menos depois que se conclua, né? E eu acho que isso, a evidência já está dada. Eu dei para vocês 10 artigos de grau 1. É difícil, né? Então acho que a gente deve considerar que mais adiante a gente tem que fazer força para ajudar essa aprovação, se os colegas acharem que é importante. Perfeito. O doutor Mustafa, André, ele quer saber mais ou menos uma pergunta nessa mesma linha. Ele pediu para depois fazer uma pergunta também, mas ele pergunta para qual seria o limite, né? Para qual grau de artrose, de lesão condral você indica o PRP? Eu como eu disse, a nossa experiência é pequena, é mais baseada na literatura. Montei um laboratório para isso, para a gente desenvolver. Eu acho que a gente, como sempre, tem que usar o bom senso, né? Você vê e corre nas nossas mídias, que fizeram injeção de células tronco e a cartilagem não cresceu e a artrose. Tem caso para isso, né? Sejamos claros, né?
Mas, no entanto, para casos de artrose moderada, você pode considerar, mas muito também na expectativa do paciente. Tem pacientes que têm muito sintoma, que já tem uma artrose moderada. Nós temos, para esses casos, uma excelente cirurgia, que é a prótese. O PRP, o BIMEC e outras alternativas não vão ser, como eu disse, a bala de prata que vai curar a artrose. Nós não temos, estamos longe, mas mitigar a dor, acho que medicamente é uma obrigação nossa e a gente deve medicamente olhar todas as opções, sem constrangimento, né? Cientificamente olhá-las e dizer, olha, a nossa sociedade quer isso. Poxa, aí você imagina para o trochanterite, né? Você associar tratamento onda de choque, que é uma baita alternativa, tem ensaio clínico sobre isso, onda de choque, depois PRP. Poxa, qual é a chance de melhorar o doente, ao invés de ter, vocês viram, média de 15 meses de sintomas? Poxa, será que realmente a gente não pode fazer nada mais pelo doente que tenha, sim, evidência científica? Perfeito. Eu vou abrir a palavra, André, para o doutor Galia e depois para o doutor Pedro Ivo, que eles querem fazer um comentário, e depois a gente segue com as perguntas, ok? Logo para o Galia. Galia, doutor Pedro Ivo. Galia primeiro, pode ser. Muito obrigado, Rodrigo. Ainda bem que a tu que está aí. Em primeiro lugar, parabéns pela aula, André. Eu tenho, como o Rodrigo falou, estou acompanhando aqui algumas pelo chat, né? E a gente fica vendo as perguntas, as discussões. Mas antes de mais nada, eu sei que todos conhecem o André, mas poucos conhecem ele como eu conheço. Eu conheço o André há uns 25 anos, eu acho. Por aí. O André foi nosso residente, talvez um dos mais brilhantes residentes que tenha passado pelo Hospital de Clínicas, de uma inteligência ímpar, de um caráter inquestionável. E eu estou fazendo essa apresentação porque é muito importante, quando a gente assiste uma aula, saber quem está falando. Porque quando é uma aula de um assunto polêmico até certo ponto, é importante saber quem está falando do outro lado é idôneo, que é estudioso, que é inteligente, que não está aqui para enganar ninguém. Eu vivi alguma coisa parecida com isso quando lá, há 20 anos, do osso liofilizado bovino, e eu tive, e sou grato até hoje, pessoas como Macedo, como Emerson Honda, como Milton Ross, como Pedro Ivo, desculpa se eu esqueço alguém, mas pessoas que abraçaram essa causa de pelo menos dizer, olha, o cara é sério, ele não está fazendo um marketing. E isso fez toda a diferença na credibilidade do enxerto. Então eu me sinto agora com esse dever de dizer que o André merece essa mesma credibilidade. E me soa muito mal quando eu vejo que uma técnica está banida, ou como é que nós vamos controlar, desculpem o termo, os picaretas que estão por aí. Gente, a gente não controla picareta para fazer prótese. O Pedro Ivo mostrou umas próteses ali aquele dia, que, com todo respeito, o cara que fez uma prótese daquelas foi parar na bexiga do paciente, eu acho que ele nunca fez prótese e não devia nunca mais fazer. Então, a questão não é de fazer prótese, não é de fazer artroscopia, não é de fazer medicina orto-regenerativa. A questão é formar protocolos. Eu acho que a sociedade que está tão avançada, e eu estou tão orgulhoso, a gente está fazendo aulas aqui do mais alto nível e padrão, eu acho que está na hora de se formar protocolos, nem que seja para daqui a um ano se dizer, olha, não funciona, lamento, mas fechar a cabeça, dizer que nada funciona e que tudo é uma questão puramente mecânica, aquilo está fadado ao insucesso, eu acho muito, muito duro. E acho que nós temos que abrir a cabeça, a gente tem que ter pessoas como o André e como tantos outros aqui, e partir a sociedade como um todo para regularizar essas coisas, para protocolar essas coisas. Então, só queria dar esse depoimento que eu achei que era muito importante. Cedo a palavra agora, desculpem se eu me alonguei um pouco. Bom, as palavras vindo do Galia, para mim, né,
soam como o canto dos anjos, né? E eu agradeço muito a generosidade que sempre teve comigo. Então, o que eu acho, eu me lembro quanto o Galinha sofreu sobre a questão do osso, e eu me lembro o mais eminente dos cirurgiões de trauma do país foi a RPO mandar um texto sobre isso. Nós já sabemos que não funciona. Mas como? Você testou como eu testei? No caso lá do osso, né? Eu acho que a gente deve reconhecer que existe literatura de qualidade gerada no sentido dos ortobiológicos e que precisa de uma chance. A sociedade pode se unir em torno dessa bandeira e o CFM está lá esperando. Está lá esperando a justa medida da nossa necessidade e vontade de dizer, olha, achamos que é importante, vamos normatizar e vamos espalhar para a SBQ, os seus associados, fazerem com técnica, com protocolo, como disse o Galia, focando sempre a melhoria do paciente. Porque eu mostrei ali o meu caminho. Eu não virei um artroscopista de quadril porque eu, por exemplo, não gosto tanto de artroscopia. Nas minhas mãos, não foi tão genial. Eu acho que a artroscopia é muito feita e os estudos, as pessoas concedem muito aos estudos, né? Poxa, eu acho que os ortobiológicos podem compor com alguns casos de artroscopia para o tratamento conservador, sem dúvida, e para coisas que a gente não tem saída muito, a necrose vascular, por exemplo. Podia ter, por exemplo, um protocolo da SBQ sobre isso, né? Só como sugestão. Claro. Muito bom, André. Doutor Pedro Ivo, desculpe a demora, mas a palavra está com o senhor. Assim que eu puder. André? Se eu puder fazer um comentário, André, eu gostaria. Claro. Oh. André? Oi? Eu te parabenizo, em primeiro lugar, pela sua aula. Acho que é uma aula séria, é uma aula que precisa ser considerada, mas eu acho que existem viés no Brasil, principalmente eu estou falando do Rio de Janeiro, em que você usa o termo, ou nós usamos o termo medicina regenerativa, mas aqui no Rio já estão começando a usar de medicina rejuvenescedora. Então, tem colegas, não vou citar nomes, usando esse termo medicina rejuvenescedora para fazer PRP, para fazer ácido hialurônico em quadril no consultório, quando a gente sabe que, primeiro, fazer uma infiltração intraarticular, seja do que for, no consultório, mesmo que você tome os cuidados necessários, você está aumentando o risco de fazer uma artrite cética ou de implantar um germe dentro da articulação. Se é para fazer, eu acho que, em primeiro lugar, precisa ser feito em hospital. Em segundo lugar, eu acho que a sociedade, como sociedade, apesar das evidências, você mostrou 10 artigos com evidência 1, né? Eu posso te mostrar 20 com evidência 1 que são contrários a isso. Então, antes da gente botar o carimbo da SBQ, eu acho que você que montou um consultório, você que é um cara sério, um cara que está fazendo esse trabalho, eu acho que você podia continuar com esse trabalho e informar a gente de uma forma assim mais embasada no futuro, porque eu estou muito preocupado com isso, porque aqui no Rio de Janeiro a medicina regenerativa está virando já rejuvenescedora. E você veja o sutil detalhe entre a diferença de uma coisa regenerativa e rejuvenescedora. Todo mundo quer ficar mais jovem, todo mundo quer ganhar uma cartilagem nova, todo mundo quer aparecer 20 anos mais novo, mas isso a gente sabe que é medicina fútil, não é medicina rejuvenescedora. Então, acho que gostaria muito que você continuasse e que a gente pudesse apresentar esse teu trabalho ou num congresso oficial da sociedade, ou num site como esse, para que você desse um pouco mais de evidências para nós, porque até agora eu não entendi por que o PRP ou por que a plaqueta ela pode regenerar um tendão do médio glúteo. Então, eu vou finalizar aqui, porque senão vai virar aula.
Queria só que você respondesse isso, e eu queria levantar essa chancela de que aqui no Rio, pelo menos aqui no Rio, e da mesma forma que o coronavírus, isso se espalha para o Brasil inteiro, a medicina, que pode ser uma medicina científica, regenerativa, ela passa a ser rejuvenescedora, e isso a gente não pode carimbar, entendeu? Queria só os seus comentários e parabenizo muito você pela aula. Acho você uma pessoa extremamente séria. O Galia já balizou você, mas queria seu comentário sobre isso. Eu primeiro agradeço as críticas, né? E pode ter certeza que botar minha credibilidade pessoal numa coisa dessa é difícil, mas é como eu disse e mostrei os caminhos que trilhei, e sempre teve inquietude, talvez até traduzida pelo próprio Galia, que sempre foi inquieto, talvez eu tenha levado um pouco mais adiante. Eu tomei cuidado de não usar esse termo, né? Regenerativo, porque documentar a regeneração é uma coisa complicada. Por isso que eu falei em alívio da dor, falei em ortobiológico, falei em potencial de melhora e mostrei, eu não mostrei nenhum mecanismo de ação, eu mostrei a melhora clínica lá no final. Óbvio que isso não é ponto pacífico. Se fosse ponto pacífico, ele não estava, enfim, debatendo, né? Discutindo perguntas, enfim. Como eu disse, não é universal o uso. Para jumper's knee não funciona bem, para tendinopatia do Aquiles não funciona bem, mas para o glúteo médio sim. Como é que vai fazer? A plaqueta, ela dá o start, dá o começo de uma série de reações que vão trazer células com potencial reparador para aquele tecido. Eu falei no glúteo médio íntegro. O roto completamente não é passível de ser tratado por essa técnica, isso é cirúrgico, né? Então, ficando bem claro, acho que eu, para mim, como disse, tenho genuíno interesse, e Deus queira vai mostrar sim adiante, conforme as coisas evoluam. Me interessa a pesquisa, acho que o Lucas Leite é um parceiro que está comigo, nós estamos tentando construir uma estrutura difusa de pesquisa para que outros colegas possam contribuir através da SBQ ou através de, enfim, de outras sociedades, para que a gente possa tratar a tendinopatia do glúteo médio, tratar, enfim, necrose vascular e tirar as nossas próprias conclusões brasileiras sobre se funciona aqui no nosso serviço ou não, no nosso país, eu digo. Alô? Muito bom. Oi, André. Eu vou só pedir a autorização do Dr. Giancarlo. Como teve a fala do Pedroni ao início e a tua aula atrasou um pouquinho, a gente vai esticar um pouquinho os minutos, conforme o Dr. Jordânia também esteve de acordo. Eu vou passar a palavra então ao Dr. Mustafa, que pediu, e depois ao Lucas Leite, ok? Claro. Mustafa, tá aí? André. Oi. André, parabéns pela aula, tá? E assim, o que eu queria mesmo, eu estou no local, eu moro em Campinas, e assim, eu vejo muita aplicação de PRP intraarticular. E eu já peguei alguns casos que houve infecção, você entendeu? Insistiram no procedimento. Uma, duas, três, quatro, 5 vezes, 5 injeções. E tinha uma paciente, inclusive, que eu iria operar, você entendeu? E ela foi para um outro colega que falou, não, operar é coisa de cara antigo, isso daí não precisa, pode ser feito uma terapia com PRP. E depois ela voltou comigo 1 ano depois com uma artrite séptica, tá? Eu acho que isso deveria ser encarado de uma maneira mais séria, e eu espero que você faça isso, você mostre para a gente que isso é uma coisa mais séria, porque eu tenho visto vários problemas aqui na minha região, tá? Era esse comentário que eu queria fazer. Eu agradeço sinceramente o comentário e como eu disse, o problema dessas técnicas que podem ou não ter evidência é justamente o uso indiscriminado, em que os bons pagam pelos ruins, né? Em que a gente tem ferramentas que podem ser úteis para tratar os nossos pacientes. Mas, claro, o uso indiscriminado, isso em qualquer situação, vai dar prejuízo, pode dar prejuízo para o paciente, realmente não tem nem o que dizer, né? Acho que faltou, enfim, o que eu vou dizer? Ok, Lucas, fica à
vontade. André, parabéns pela aula aí, parabéns à iniciativa da SBQ de trazer mais uma vez o assunto à tona. Poucas as sociedades estão trazendo tanto à tona quanto a SBQ. Eu acho importante debater sobre isso, separar realmente o joio do trigo, e como o André falou, se você trouxer isso para dentro de casa, trouxer isso para as grandes sociedades médicas, para dentro da academia, estudar os trabalhos que tem, replicar esses trabalhos no Brasil, nos grandes centros, né? Aqui eu vejo na tela grande parte dos grandes pensadores de quadril aqui do Brasil, é que nós vamos dar validade para o procedimento ou não, né? Nós temos que testar e passar isso para a prática clínica ou realmente tirar. Mau resultado, bom resultado, nós vamos ter com todo tipo de técnica, como infiltração, como uma cirurgia, enfim, qualquer coisa. Mas eu lembro, só a última coisa, que lá no começo, quando eu comecei quadril, a gente tinha reunião da SBQ, eu era residente ainda, no Oswaldo Cruz, e teve uma apresentação do Cabrita, foi muito boa, as primeiras aulas de artroscopia de quadril que eu vi. E havia muita crítica também em cima da artroscopia de quadril, e eu lembro do Dr. Emerson Ronda tomando um café com o Dr. Edmilson, falando assim, nossa, isso aí vai funcionar. Não para mim, não sei se eu vou aprender a fazer isso, mas quem for jovem que aprenda e ele se dirigindo a mim. Então é isso, vamos estudar, vamos separar as indicações de artroscopia, como de prótese, como de tudo, eram umas, hoje são outras, o resultado nem sempre foi muito bom, agora hoje em dia é muito melhor, eu acredito muito na técnica, e eu vivo bastante ortobiológicos, estou junto com o André, e vejo realmente alguns resultados extremamente interessantes, alguns resultados frustrantes, e se separar isso, simplesmente nós vamos ganhar mais uma arma. Agora, eu estou dentro desse processo, acompanhando a liberação ou não do procedimento. E a odontologia, sem nada contra nenhum dentista, pelo amor de Deus, mas eles avançam em cima da medicina, minha esposa é dermatologista, então a odontologia já passou por cima da odontologia, da medicina, os procedimentos todos de face, a odontologia já assumiu, já fez e o CRO liberou, e a fisioterapia vem no mesmo caminho em cima de nós. Aí vai ficar na mão deles falar o que funciona e o que não funciona. E eu acredito que isso deve ser jogado para dentro de casa. Essa é a minha consideração. Obrigado. Ok, Lucas. André, eu vou querer que tu faça depois. Eu vou primeiro passar a palavra ao Marcelo Queiroz e depois ao Dr. Paulo Alencar. E se tu tiveres um minuto, que surgiu muita dúvida com relação à ozonoterapia. Se tu puder depois tecer algum comentário ao final da fala deles. Então, primeiro o Queiroz. Então, boa noite, André. Parabéns pela aula. Eu acho que isso aí só vai ser resolvido à luz da ciência. Tá? A gente está passando por um momento aqui no país de que remédios, né, inúmeros remédios são ditos como milagrosos e que isso aí é uma coisa que a gente não pode seguir nesse caminho. Né? Esse vácuo de legislação e de literatura, ele dá espaço para o mau uso da técnica. Né? Agora, a gente está num momento que, assim, no mesmo ano, a Academia Americana de Ortopedia, ela deixou claro que isso aí é um campo grande de estudo e de ação dos ortopedistas americanos. No início do ano, a Academia Americana de Artroscopia, junto com a Academia Americana de Medicina Esportiva, junto com a ICRS, que é a Sociedade Mundial de Reparo de Cartilagem, eles se uniram justamente para produzir ciência e não deixar aventureiros, né, entrarem nesse vácuo e fazerem mau uso e ganho financeiro em cima de informações que não eram verdadeiras. Então, eu acho que parte da gente, é o que foi dito aqui. A gente tem que produzir ciência, ver o que funciona, ver o que não funciona. E justamente o simpósio da Comissão de Cirurgia Preservadora, desse início do ano, ele era para educar e trazer o que tem aí de evidência para a sociedade. Esse simpósio ele vai ser feito, a gente não sabe ainda se vai ser presencial ou vai ser feito online, isso aí vai depender do desenrolar das coisas nos próximos meses, mas eu acho que isso é informação que tem que chegar para a sociedade, tem que ser discutida de forma séria, com pessoas idôneas, né? E daí cada um que tire sua própria conclusão. Então, parabéns, André, obrigado. Ok, Marcelo, obrigado.
Eu queria agradecer, em nome do Dr. Giancarlo, ao colega Guilherme Falotico, ele foi o primeiro doador ao projeto da SBQ que foi exposto hoje pelo Pedroni, ok? Então, um agradecimento especial ao primeiro doador. Eu vou pedir ao André para depois colocar o e-mail dele no chat, tá? E agora eu passo a palavra ao Dr. Paulo e peço desculpa às demais perguntas que a gente não pôde fazer. E depois, Dr. Paulo, eu passo a palavra ao Dr. Giancarlo para realizar o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Estão me ouvindo bem? Sim, Dr. Paulo. Tá, obrigado. Dá para ouvir bem. André, bela exposição, sabe? Eu acho que você tomou os cuidados para mostrar para a gente essa situação, mas eu também concordo que há situações que a gente tem que analisar a qualidade dos trabalhos. O Giancarlo até comentou na aula dele lá sobre níveis, vamos dizer, científicos e uma certa, que eu hoje reconheço assim, com um tempo de janela, que eu tenho uma certa incredulidade sobre resultados, porque as pessoas publicam muito mais o que dá certo do que o que não dá certo, porque ela quer que aquilo dê certo. Então, conduzir um trabalho científico para você avaliar o resultado de uma técnica que é do interesse da pessoa que vai aplicar é um jogo difícil de ser feito, sabe? E com certeza isso não pode ser feito em consultório, porque existe um viés de interesse comercial. Então os resultados vai ser difícil de analisar. E como você comentou, os resultados não são objetivos. Você não vê a cartilagem ficar mais espessa ou alguma coisa que não possa ser muito mais no sentido subjetivo, quer dizer, o paciente sente-se melhor ou tem menos dor. E a gente tem que controlar muitos viés para poder ter essa evidência científica, sabe? Eu acho que esse método tem os seus riscos. O Mustafa comentou bem que você pode trazer um problema muito mais sério fazendo uma terapia que ainda carece de mais evidência e de mais aceitação no meio científico. E assim também como há trabalhos positivos, também há trabalhos que a opinião em geral da Associação Americana de Quadril e Joelho é que não há evidência nenhuma científica que você possa usar PRP ou célula-tronco. Inclusive, esse aspirado de medula, ele carece de comprovação que realmente existe alguma coisa ali dentro que possa ser chamada de célula-tronco, porque você não tem uma identificação, simplesmente faz um aspirado de medula, centrifuga e injeta. Mas o que isso vai trazer em termos de regeneração para o tecido não está claro, sabe? Bom, todos nós vemos dores trocantéricas, as dezenas no consultório, todas. O microfone. Aí. Ok, obrigado. Isso, então, sem dúvida, a gente vê que há vários fatores que fazem os pacientes melhorarem. Alguns fazem fisioterapia depois da infiltração, outros não, outros continuam sedentários, outros melhoram. Então, é difícil a gente analisar, baseado apenas em resultado clínico, o real efeito dessas terapias, né? Parece existe um certo preconceito também com relação a isso ser usado como uma ferramenta de marketing para o cirurgião aventar que está fazendo alguma coisa que os outros não fazem, sabe? Então, talvez fosse um... Microfone. Paulo, o final da fala falhou. Um projeto científico grande da sociedade para a gente poder ter esses critérios e realmente ver, achar a verdade atrás disso aí. Então, obrigado. Bom, deixa eu só me manifestar rapidamente. Quero dizer que acho que isso o assunto aqui, para que seja de todos, não só do André, do Lucas ou do Paulo, acho que... E alguma régua nós temos que ter, né, doutor Paulo? Acho que se a régua vai ser a ciência, então que seja. Então, nós vamos olhar os artigos criticamente, ou vamos desenvolver ciência, todos de acordo com o método, para que a gente chegue a alguma coisa. Não dá para ser tão nihilista de dizer que não há nada, então. Então, cada um vai ficar com a sua opinião e encerrou, né? Acho que é importante que a gente tenha uma régua, diga qual é, e se é ou não, se a gente vai fazer análise da literatura para dizer se pode usar ou não. E eu acho que é basicamente isso. E é que nem uma dizia, a gente é sempre mais honesto com os nossos melhores resultados, né? Sempre você vai
dar isso. Mas para isso é que se tem todas as ferramentas de cegamento, de randomização, que é o que se faz nesses ensaios clínicos de nível 1. É falho? Claro que é, mas é o menos falho do que a gente tem até agora, né? Da democracia, sei eu. Perfeito, André, perfeito. Obrigado. Então, muito obrigado, obrigado a todos. Agora eu passo a palavra ao Dr. Giancarlo. A gente está um pouquinho ultrapassado da hora, para fazer o encerramento. Agradeço, Rodrigo, agradeço a todo mundo, o André, especialmente, que reputação sua é ilibada, ainda mais com a credencial do nosso querido ex-presidente Galia. Então, todo mundo que te conhece sabe da sua seriedade. E só não ouvi você rir hoje, mas quando eu ouvi você rir... Me botaram na parede, né? Em todo caso, uma coisa que a própria SBQ aprovou em estatuto, inclusive, é que existe uma comissão de cirurgia preservadora. E dentro da comissão de cirurgia preservadora, a gente deve discutir todos esses temas. Discutir não faz mal a ninguém. Pelo contrário, principalmente quando a gente vê outras especialidades fazendo, como o Lucas citou aí, o dentista fazendo procedimento estético na face, etc. Então, quer dizer, não é a questão de ficar para trás, mas é uma questão da gente poder saber com o que a gente mexe. E, naturalmente, aqueles que fazem com maus resultados vão deixar de fazer, porque eles vão ter maus resultados, o paciente vai reclamar com eles. Então, existe essa questão também de quem tiver mau resultado vai naturalmente ser selecionado, como muitas técnicas cirúrgicas do passado foram selecionadas naturalmente. Mesmo a artroscopia, não foi de cara que ela começou. Então, simplesmente dizer isso não funciona e eu sou contra, eu acho um pouco excessivo. A gente deve ser aberto, pelo menos, à discussão e ciência, que é aquilo que o Queiroz também pontuou. Nós devemos fazer ciência. Nós não estamos aqui numa sociedade séria como essa para ouvir 10 trabalhos e achar que está tudo certo. Não é assim. Como o Pedro Ivo também citou, ele te mostra outros 20 de nível 1 que a coisa não funciona. Então, a experiência de gente como você, como o Lucas, como gente que realmente é sério nessa questão, nos faz muito bem ouvir a experiência real. Dar uma aula ou nos explicar da sua casuística, o Lucas também que está me ouvindo aqui, de uma forma séria, que eu tenho certeza que os senhores serão, né? Então, também, por conta dessa ânsia de que a ciência fosse bem aplicada e a gente não aceite ler tudo o que sai na literatura, é que no site da SBQ tem um curso, inclusive, de 9 horas de aula sobre como estudar, como acessar a pesquisa bibliográfica nos dias de hoje, saber o que é um pseudo-journal, saber como você separa o joio do trigo. São 9 horas de curso que todos os associados da SBQ têm acesso. E isso eu acho um curso muito interessante, eu já assisti umas 2, 3 vezes e sempre aprendo com as mesmas aulas que estão lá. Então, para os associados, está lá esse curso todo gravado, né? Então, a gente não pode se alijar desse processo e muito mais discussão do que nós fizemos é necessária e eu acho saudável a discussão, né? Então, fora isso, agradecer também ao primeiro doador desse projeto nosso, que é o pequeno, mas que pelo menos é alguma coisa, que a gente pode se mobilizar como sociedade, como seres humanos, para outros que estão passando fome por aí. Então, agradecer ao Guilherme Falótico, que foi o primeiro que doou, e agora todo mundo vai receber, por isso nós vamos fazer os chats. Quem tiver outros WhatsApps, que vai receber do Pedrone o número da conta, a SBQ depois vai prestar contas de tudo que foi doado, de tudo que vem, também porque nós precisamos prestar conta, porque nós temos CNPJ e a gente precisa prestar contas, então tudo isso vai depois ficar no site para quem foi doado, como foi doado, então não é uma doação sem que a gente preste contas disso também depois. Eu agradeço demais e na segunda-feira vou terminar com o Jordano, só uma palavrinha para que você explique como é que vai ser a nossa segunda-feira, doutor Jordano, presidente da SEC, por gentileza. Muito obrigado a todos. Forte abraço a todos, deixar novamente meu abraço carinhoso para o meu grande amigo André, aula brilhante, assunto necessário, comentado aí de uma maneira super ética, do jeito que tem que ser. Não à toa você foi escolhido, meu irmão. Bom, então, segunda-feira vamos dar continuidade
O assunto vai ser trauma, inclusive vai ser uma aula minha. A gente vai falar sobre fratura instável do colo do fêmur no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, nas nossas residências. Então, um abraço virtual a todos. Fiquem todos com Deus e bom final de semana.